Júlia Zanatta. Talvez você a conheça pela Coroa de Flores. Talvez você a conheça pelas críticas à doutrinação comunista da Galinha Pintadinha. Ou então, talvez você conheça ela pelo Trono de Fuzis. São muitos os aspectos interessantes a respeito de Júlia Zanatta. O que talvez tenha passado batido foi a possível farra com emendas, a suposta funcionária fantasma e os inúmeros processos judiciais contra jornalistas que estão fazendo a gente medir cada palavra desse roteiro. Esse telescópio é dedicado às notícias que realmente importam sobre ela, a rainha da cortina de fumaça, Júlia Zanatta. Júlia Pedroso Zanatta nasceu na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, no dia 20 de março de 1985. Ela se formou em Direito e Jornalismo e tentou se candidatar a prefeita da sua cidade natal em 2020, sem sucesso. A sua primeira vitória eleitoral veio em 2023 para deputada federal. Uma vez tendo a sua cadeira, ela rapidamente começou a causar polêmicas. Mas a gente não vai falar das polêmicas aqui nesse bloco, já que elas são, em grande parte, cortina de fumaça. Em vez disso, a gente vai focar no que ela começou a fazer com o dinheiro ao qual ela teve acesso. Logo no primeiro ano de mandato, ela já estava participando de comitiva para ir para os Estados Unidos para tentar conseguir sanções contra o próprio país. Ô Gaer, eu ouvi dizer que tem gente se borrando de medo porque nós estamos aqui nos Estados Unidos. Aquele povo que assinou a lista em apoio ao Hamas, sabe? Aquelas entidades parlamentares de esquerda, né, que ficaram super chateados com a gente, porque a gente enviou a lista para a embaixada e agora a gente está aqui nos Estados Unidos, a 100 metros do Capitólio, vamos ter reunião com congressistas. Talvez eles estão certos de estar borrando de medo mesmo. Medo de perder o visto para não poder mais ir para Disney. Que Cuba não precisa de visto, né? Não precisa. Pois é, hoje a gente sabe que essa prática aí não acabou muito bem para o Eduardo Bolsonaro. Quem sabe aí os outros membros da comitiva também não deveriam receber alguma atenção da PGR, hein? Fica aí a dica. A gente vai falar mais sobre o uso da Zanatta de verbas públicas, mas primeiro, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Um filme que eu vou indicar para vocês hoje é o longa brasileiro O Silêncio das Ostras. O filme é a estreia do premiado documentarista Marcos Pimentel na direção de uma obra de ficção. Protagonizado por Bárbara Collen e Lavínia Castellari, a história tem um pano de fundo bem real. As tragédias causadas por mineradoras, como as de Mariana e Brumadinho. Usando a ficção para desviar as dificuldades de se fazer cinema sobre empresas tão blindadas, o filme não se poupa de usar imagens reais da destruição ambiental causada por elas em Minas Gerais. Se você quer ver um filme de ficção, mas que poderia muito bem ser uma história real, esse filme é para você. E para assistir a esse tipo de obra que enriquece o seu olhar sobre o mundo, você já sabe, é só na Fílmica. A Fílmica é a única plataforma de streaming que tem cinema do mundo inteiro, de todo canto. Na Fílmica tem cinema autoral, independente e surpreendente. É cinema que te faz melhor e que te faz maior. E é cinema que você não encontra em outras plataformas. Nesse verão, a Fílmica tá com uma super promoção. O plano mensal de R$ 29,90 tá saindo só por R$ 16,90. E pode ficar mais barato ainda, hein? Sabe como? Usando o cupom METEORO10, o desconto é ainda maior. E você pode assinar a Fílmica por um mês inteiro por apenas R$ 14,90. Olha só, são mais de 600 filmes de 90 países disponíveis nas TVs Samsung, LG, Sony, TLC e mais, além do aplicativo para smartphones Android e iOS, por apenas R$ 14,90.
Você vai perder uma chance dessa? Ai, mas Ana, eu não sei o que assistir, é muita opção. Tudo bem, tem a nossa coleção de filmes recomendados do Meteoro lá. Pode conferir. Cinema é arte, e cinema bem feito, como o que a Filmic oferece, pode ser excepcional. Ele é um instrumento de humanização que tem uma capacidade incrível de fazer quem assiste vestir a pele do outro, entender o outro. E agora, vamos de volta para o nosso vídeo. Bora! Enquanto a Júlia Zanatta fazia aí a sua tour golpista, o seu estado era arrasado por chuvas. Não pegou muito bem, né? Para sorte dela, o jornal Razão, um jornal local, resolveu publicar uma notícia sobre como ela estava ajudando os empresários locais em meio à calamidade, prorrogando o prazo para pagamento de impostos. Só tem um pequeno problema aí nessa história. É que não era verdade, né? A prorrogação foi iniciativa da Receita Federal e não dela. Ok, na verdade não era só um problema não. Tinha um outro problema que foi revelado pela jornalista Amanda Miranda. O mesmo jornal que publicou a notícia falsa sobre a suposta ajuda da Zanatta recebeu R$5 mil de verba pública para criar e distribuir conteúdo sobre a atuação parlamentar dela. A deputada não gostou muito dessa história de ter jornalista vigiando o uso que ela fazia do dinheiro público, então ela resolveu processar a responsável pela denúncia. Mas a jornalista recebeu apoio da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e a deputada acabou perdendo a ação. Para completar o problema, o Lohan Barentin, diretor do jornal Razão, esse da foto aí todo amigável com a Zanatta, já foi condenado por tráfico de drogas. Ter amigos é importante, né? Amizade! Outro caso, vamos chamar aí de curioso, sobre o uso da verba pública da Zanatta, envolve a nutricionista Ana Júlia Rodrigues Monteiro. Ela foi contratada pela Zanatta para ser assessora no seu gabinete. Só que não fica claro como é que ela faz isso enquanto atende na sua própria clínica no interior de Santa Catarina. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso? Rodrigo, a deputada federal Júlia Zanatta nomeou a nutricionista especializada em saúde da mulher Ana Júlia Rodrigues como secretária parlamentar do gabinete dela no dia 30 de abril de 2024. Ela tem uma jornada de 40 horas semanais e recebe uma remuneração bruta de R$ 4.900. Isso significa que desde o ano passado, a Ana Júlia já recebeu quase R$ 75 mil de dinheiro público. É importante ressaltar aqui, gente, que pelas regras da Câmara não é permitido ocupar o posto de assessor ou secretário parlamentar realizando atividades incompatíveis com o expediente. Só que apesar disso, a Ana Júlia continua atuando como nutricionista com uma clínica própria em Imbituba, um município que fica a 96 quilômetros de Florianópolis. E só a título de curiosidade, a distância entre Florianópolis e Brasília é mais de 1.470 quilômetros, Rodrigo. E o marido da Ana Júlia é advogado da Zanatta. Não que isso seja um problema, só é um pouco curioso. Mas a maioria dos casos estranhos mesmo envolvendo a deputada e verbas públicas vem na forma de emendas. Por exemplo, a Zanatta está entre os parlamentares que enviaram emendas para a Qualidade Mineração, uma empresa que deveria asfaltar estradas no interior de Santa Catarina. Só a deputada mandou R$1,5 milhão. Acontece que essa empresa é investigada tanto pelo Tribunal de Contas da União quanto pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A cidade de Canelinha, no Vale do Rio Tijucas, é alvo de uma auditoria do TCU que identificou que a empresa venceu licitações em situações atípicas e investigou contratos aditivados. Reequilíbrios nos contratos podem ter resultado em cerca de 6,5 milhões recebidos de forma indevida. Já a cidade de Laguna, no litoral sul, teve obras da empresa fiscalizadas pelo TCE de Santa Catarina. Há suspeitas de superfaturamento e de utilização de materiais de qualidade aquém da estipulada. A empresa deveria executar serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e revitalização por 39,5 milhões, mas o montante repassado superou os 51 milhões.
A Zanata também mandou emendas para o Top Gun, o clube de tiro de um dos seus amigos. Foram R$800 mil. A emenda também virou alvo do TCE e do TCU. Os indícios são desde leniência até fragilidade na vistoria de qualificação técnica do clube. Além disso, o órgão aponta a possibilidade de conluio entre duas empresas do mesmo ramo e a adulteração de documentos no processo realizado para a contratação de cursos da Guarda Municipal. A gente poderia dizer que, nesse caso, a deputada pelo menos tentou responder. Mas a resposta dela, eu não vou nem falar, eu vou mostrar. Eu sempre falo que político não pode ter compromisso com erro e por isso eu venho aqui pedir desculpas. Vários sites de esquerda têm noticiado que a deputada Júlia Zanata, essa que vos fala, enviou R$800 mil para um clube de tiro. Desculpas, o ano que vem eu vou enviar mais dinheiro para que a Guarda Municipal possa continuar treinando em um clube de tiro. Também tem o caso dos 396 mil enviados para revitalizar a Praça Vereador Fernando Zanata, no município de Morro da Fumaça, no sul do estado. Você com certeza percebeu o sobrenome, né? Sim, ela mandou dinheiro para a praça que foi batizada em homenagem ao seu avô. Esses casos todos das emendas foram revelados pela jornalista Amanda Miranda, a mesma que foi processada por revelar a origem da matéria elogiosa sobre a deputada. Mas ela não foi processada só pela deputada, não. Foi processada também pelo marido dela também, o Guilherme Colombo. Por quê? Por revelar que ele, que também é funcionário público, fez uma viagem incomum junto da esposa. E descobri que ele, que é funcionário público, comissionado, estava numa viagem internacional, eu deveria estar trabalhando porque não tinha direito a férias naquele momento. Ele estava há menos de um ano lotado numa vaga no BRDE e foi numa viagem internacional com a deputada Júlia Zanata em novembro de 2023 para os Estados Unidos. Eu expus nas minhas redes sociais, eu procurei a assessoria de imprensa do BRDE que me disse que ele estava, vejam bem, usufruindo do banco de horas. Acontece que ele tinha sumido há pouco tempo. Deve trabalhar pra caramba até hoje, né? Ter um saldo de banco de horas que permita você viajar para os Estados Unidos, quando todos os seus colegas de trabalho estão lá batendo ponto e trabalhando, esse cara deve dar duro. Minha solidariedade ao guerreiro. Só que deu ruim para eles. A jornalista venceu esse processo também. E a verdade é que a decisão judicial saiu e essa é uma notícia maravilhosa porque é uma decisão pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão. Na sentença, o juiz disse ao Júlio Zanata ficar pianinho, porque se ele é um agente público, ele tem que sim ser fiscalizado. E também diz para não banalizar o instrumento de dano moral. Mas não é só isso. Além do uso suspeito da verba pública, a Zanata também se envolveu em outros casos dignos de nota, como a gente vai ver nos blocos a seguir. Uma das marcas registradas da Júlia Zanata é a tiarinha de flores que rendeu até um apelido, Deputada Midsommar, em referência ao filme de terror. Muitos já se questionaram se isso não seria um apito de cachorro, ou dog whistle em inglês, uma espécie de mensagem cifrada entendida por membros de um determinado grupo, mas não por aqueles fora do grupo. Olha o que diz o jornalista Chico Pinheiro. Quão meiga é a deputada Júlia Zanata na foto ao lado de Deltan Dallagnol com sua tiara de flores. Mas é dog whistle para os seus parceiros nazis. Essa coroa era usada por crianças e mocinhas na Alemanha, homenageando o Führer. Merece ser caçada. A deputada não gostou muito da comparação e prometeu processar o Chico Pinheiro. Parece que ela gosta de processar jornalista, né? Que coisa! Bom, independentemente do significado da sua coroa, a Zanata sempre levantou a bandeira de proteger as raízes e a cultura do seu povo, o de Santa Catarina, tanto a ponto de defender que pessoas de esquerda não deveriam ir para o seu estado. Ela falou isso abertamente numa entrevista ao jornal O Globo.
Depois, com a repercussão, obviamente, disso tudo na internet, ela dobrou a aposta e reafirmou a mensagem numa postagem no seu Instagram. Nessa postagem, ela dizia que só eram bem-vindos os que contribuíssem com a preservação das raízes, tradições e o espírito empreendedor do estado. Essa não foi nem de perto a única vez em que a Zanata pintou o seu estado como superior ao resto do Brasil. Em especial, ela parece acreditar que Santa Catarina é superior aos estados do Nordeste. Claro, olha ela mesma falando isso ao fazer referência ao Maranhão. Santa Catarina não é igual ao Maranhão, por exemplo. Aliás, o meu estado de Santa Catarina tem mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família. Ao contrário do Maranhão, que tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada. E com essa minha frase aqui eu tenho que cuidar, porque outro dia o ministro da Comunicação falou que essa minha frase era xenofóbica. Agora falar a verdade, né, virou crime. Virou crime. Por isso que vocês querem censurar, né, gente? Porque vocês não aguentam a verdade. Santa Catarina dá certo. Santa Catarina dá certo. Começou a gritaria aqui já. Começou, porque quando fala a verdade, começa a gritaria. Já o marido dela teria sido ainda menos sutil e teria conseguido ser banido do Uber por um suposto caso de racismo. Ele se defende dizendo que isso não aconteceu e, adivinha, processou a plataforma para poder continuar a usá-la. A gente já falou sobre o uso que a Zanata faz do dinheiro público e do sentimento de superioridade que ela demonstra em relação aos outros estados do país. Mas quais são as posições dela na hora de atuar como parlamentar, hein? A gente pode resumir em poucas palavras: reacionarismo e golpismo, por exemplo. O lado reacionário a Zanata expôs quando ela se tornou uma das principais porta-vozes do PL 1904 de 2024, mais conhecido como PL do estuprador. Pois é, ela apareceu mais na imprensa falando sobre esse PL do que o seu próprio autor, o deputado Sóstenes Cavalcante. Para quem não se lembra, esse PL propunha que o aborto deveria ser negado até em situações em que hoje ele é liberado, como em caso de gravidez resultante de estupro, e chegava ao absurdo de condenar uma menor que praticasse o aborto após ser estuprada a uma pena maior do que a do próprio estuprador. Mesmo assim, a Zanata não hesitava em ir à TV para defender o projeto. Então eu fico um pouco chocada também, né? Isso é uma convicção pessoal minha, com pessoas que não se importam com a vida do bebê. Estão falando do estuprador, estão falando, claro, da vítima, mas ninguém se importa com a vida do bebê, que pode inclusive nascer uma mulher. E logicamente, durante a pandemia, a Zanata também foi uma das principais vozes a defender a não obrigatoriedade das vacinas de Covid para crianças e adolescentes, numa posição obviamente negacionista da ciência. E essa obrigatoriedade da vacina da Covid foi colocada lá no PNI, no Plano Nacional de Imunização, por uma nota técnica. O que é uma nota técnica? É um papel que não serve porcaria nenhuma e que estão obrigando as nossas crianças e multando as famílias que optaram por ter direito à sua liberdade individual, por ter direito à dúvida, por ter direito de questionar. A coisa ficou tão, mas tão feia que acabou virando alvo de uma representação na Advocacia Geral da União por promover uma campanha anti-vacina. Agora, o lado golpista a Zanata mostrou muito antes. Uma das primeiras vezes em que ela viralizou foi com ameaças ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só essa foto postada pela própria deputada. A gente não está falando só da arma na mão, apesar de que também é sobre a arma na mão. A gente está falando também da camiseta, que mostra uma mão sem o mindinho e com furos de bala. Para qualquer brasileiro, é óbvio o que isso significa. A deputada federal Gleisi Hoffmann chegou a chamar o comportamento da Zanata de nazista.
Ela foi processada e ganhou a ação. É interessante ver que não são só os jornalistas que a Zanata gosta de processar. A Zanata também mostra o seu lado golpista ao defender as manifestações golpistas, claro. Olha a revolta da deputada quando uma motociata em Indaial acabou em mais de 200 multas. O cara fala, o PM fala com orgulho que aplicou mais de 100 multas num evento religioso. Eu já fui, o ano passado eu fui em Indaial. Na motociata do padre João Bachmann. Você não tem vergonha, funcionário público! Você não tem vergonha! Você não tem vergonha de aplicar mais de 200 multas num evento desse? Vergonha! Vergonha! Vai prender bandido! Vai prender bandido! Chega de botar multa em cidadão! Chega de arrecadar! Mas o ápice do golpismo foi alcançado quando deputados da extrema-direita sequestraram por 48 horas a mesa diretora da Câmara dos Deputados. A certa altura, a própria Zanata se sentou na cadeira do presidente da Câmara, Hugo Motta. Diante da ameaça de serem removidos à força, ela levou a sua filha, ainda bebê, no colo e desafiou a tirarem ela de lá. Fala pessoal, estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Hugo Motta nos ameaçou, disse que vai suspender os nossos mandatos e que mais tirar a gente aqui à força com a polícia. Então eu estava em casa, mas fui chamada pelos colegas e tive que vir com a minha bebê. Será que eles vão tirar a gente à força? Será? O Hugo Motta discursou aqui um dia dizendo que tinha nojo de ditadura. Vamos ver. Os críticos não perderam tempo e acusaram a Zanata de usar a própria filha bebê como escudo humano, o que a Zanata prontamente confirmou nas suas redes sociais. Sim, ela confirmou. Olha só o que ela mesma escreveu. Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade de uma criança. Nenhum abortista jamais esteve. Eles querem inviabilizar o exercício profissional de uma mulher que está usando sim uma criança como escudo. Canalhas. Você leu o que você escreveu? Ela leu? Eu sei lá, pô. Pequeno detalhe, foi ela mesma que colocou a ênfase no sim de usar a criança como escudo, tá? Quando isso pegou mal, obviamente, até entre os seus seguidores da extrema-direita, ela voltou atrás e disse que foi mal interpretada. Agora, você só não me pergunte como é que ela esperava que aquele texto fosse interpretado, né? Mas antes da gente terminar esse vídeo, seria bom endereçar uma questão que apareceu o tempo todo nesse roteiro. A mania da Zanata de sair processando todo mundo. A verdade é que a deputada é conhecida por essa prática. No começo de 2024, a Abrage já tinha colocado ela no top 10 do seu monitor de assédio judicial contra jornalistas no Brasil. Na época, com 12 processos. Mais adiante, no mesmo ano, o Knight Center for Journalism já apontava 15 casos. E no final de 2025, o número já tinha crescido mais ainda. A deputada federal Júlia Zanata, do PL, apresentou o maior aumento no número de ações identificadas como assédio judicial, com uma alta de 12 para 33 processos desde o ano passado. A prática foi reconhecida pelo STF em 2024. Para a corte, o assédio consiste no ajuizamento de várias ações simultâneas sobre os mesmos fatos em locais diferentes para constranger jornalistas ou órgãos de imprensa e dificultar ou encarecer a defesa. A Zanata perdeu muitos desses processos, mas o objetivo não é ganhar mesmo, é intimidar os seus adversários. É uma estratégia paralela às cortinas de fumaça que ela usa para esconder o seu golpismo, o seu reacionarismo e a sua má gestão do dinheiro público. A gente espera ter deixado claro que com a gente nenhuma dessas estratégias funciona.